Bom dia, Max. Bom dia a todos que nos acompanham pela FEB Live, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos começar mais um programa Vamos Orar e vamos começar com aquela oração, elevando nosso pensamento. Mestre Jesus, amigo, modelo, nós te pedimos, Mestre, que possamos estar sempre em sintonia com o nosso Pai, para que possamos estar sempre tomando as melhores decisões nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nessa manhã que se inicia, nosso coração seja grato pelas oportunidades que se descortinarão para todos nós, que possamos aproveitá-las da melhor maneira possível. Agradecemos a vida, agradecemos o dom da vida e a oportunidade do trabalho. E queremos também pedir, Senhor, por aquelas pessoas que passam por necessidades nesse momento, sejam necessidades físicas, sejam problemas emocionais, sejam problemas financeiros, que elas possam superar suas dificuldades, acertando o melhor caminho para as suas vidas, sendo amparadas pelo plano espiritual, que elas possam, Senhor, ser assistidas também por essa prece que direcionamos o pensamento a eles. Te pedimos, Senhor, que possamos ter um dia abençoado, e que possamos aproveitar as reflexões desse encontro, dessa manhã, que fazemos nessa sexta-feira. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos começar o programa hoje, né? O Max vai continuar aqui, vai fazer uma reflexão sobre esse livro maravilhoso, Linha 200, Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então eu passo para o nosso amigo Max. Bom dia, Kelma, bom dia, amigas e amigos, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo. Nós vamos pedir ao nosso amigo Francisco para colocar o texto que nos ensejará a oportunidade de análise hoje. E o texto tem um título, Diante do Destino. Diz o texto: todos nós, quando encarnados na Terra, estamos inelutavelmente enlaçados a certas obrigações entre o passado e o porvir. Por isso mesmo, o presente figura-se-nos por estação proveitosa à execução daquele ou desse dever, condizentes com as necessidades que nos caracterizam na marcha evolutiva, quando não se refiram à nossa regeneração pura e simples. Está no capítulo 10 desse livro, Linha 200, que nós temos aqui a oportunidade de estudar juntos. Então, amigas e amigos, a primeira coisa é a palavra destino, né? Porque tem muita gente que não acha que não existe destino, tem outros que acham que existe. E a doutrina espírita nos ensina que existe, sim, uma espécie de destino que você configura quando você está do lado de lá da vida, quando você está no plano espiritual, através do que nós chamamos planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é aquele momento que a gente decide onde a gente vai nascer, quem serão os nossos pais, quais serão os nossos trabalhos aqui na Terra, quais os compromissos que nós assumimos, quais são os resgates de erros passados que iremos fazer. Enfim, temos um programa muito claro. E todos nós, sem exceção, mesmo aquele mais complicado, tem um programa que às vezes é feito por alguém que o tutela. Mas pessoas comuns, normais, têm o seu próprio programa. Por isso, no momento em que ele estabeleceu esse programa, ele estabeleceu uma espécie de destino. Quando ele nasce, não tem como ele mudar, por exemplo, onde nascer. Nasceu com aquele pai, com aquela mãe, com aquela situação que ele tinha elegido. Porém, algumas coisinhas podem ser mudadas ao longo do tempo, que o livre-arbítrio que ele teve para decidir quando estava do lado de lá, ele terá para poder fazer aqui também modificações, se assim o desejar. O ponto fundamental é, todos nós elegemos duas coisas importantes. Nosso processo evolutivo, os nossos desafios para o nosso crescimento espiritual e os nossos resgates daquilo que eventualmente nós nos comprometamos em situações passadas. E, obviamente, essas correções precisam ser feitas através do que nós chamamos de resgate. Por isso que Emmanuel diz que, quando nós encarnamos, ele diz a palavra inelutavelmente enlaçados a certas obrigações. O que é inelutavelmente enlaçados a certas obrigações?
você está preso àquele compromisso que você assumiu, que você não pode mudar mais. Então, você tem que cumprir aquele compromisso, e aquele compromisso faz parte do seu destino, ou seja, da sua existência atual. E como dissemos, ele está preso ao passado, porque foi decidido quando você estava do lado de lá, vinculado às experiências que você tenha feito antes, e ao futuro, que é o porvir, que você, na verdade, fará com o presente que você tem em suas mãos. E é por isso que o Emmanuel diz claramente que a gente tem que aproveitar, essa é a palavra, gente, aproveitar o presente. Porque os deveres que nos competem precisam ser cumpridos por nós não temos como transferir para ninguém. Essa responsabilidade compete a cada espírito em particular e é intransferível. Então, esses processos de crescimento, a gente percebe isso pelas intuições, a gente sabe intimamente que tem que fazer, e às vezes, por atenções outras, voltadas aqui para a carne, voltada para os prazeres da carne, a gente acaba se perdendo, que são os problemas dos erros. E quando erramos, voltamos do lado de lá, percebemos que erramos, e aí na nova programação espiritual, nós tomamos o caminho de fazer de novo um planejamento com reparação, com correção do que fizemos. Por isso que ele diz no final que quando não se refere à nossa regeneração pura e simples, ou seja, aquele problema que nós erramos, que nós temos que limpar, que temos que corrigir, fazer de novo. E é esse o momento que nós chamamos de resgate. Por isso, todo mundo vai se lembrar que tem uma frase de Emmanuel que foi passada pela boca do Chico para um momento muito importante, que ele diz assim: ninguém pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Por isso que a gente chama de presente com duplo sentido, presente do hoje e presente que Deus te deu, que é o momento atual que a vida está nos concedendo. Então, se nós temos essa vida presente em nossas mãos, está em nossas mãos fazer o nosso futuro. Por isso que destino é sementes do destino, como André Luiz usa a expressão, espécie de destino, como se diz lá no Livro dos Espíritos, mas é uma construção que você faz sobre as oportunidades que Deus te concede. E o presente momento, gente, as horas, são as coisas mais importantes que nós recebemos. O aproveitar delas em coisas edificantes, construtivas, é fundamental. Então, pensa você, pensemos nós juntos. Será que eu estou aproveitando essas horas importantíssimas que eu recebo para fazer o bem que está no limite das minhas forças? Será que eu não estou desperdiçando essas horas para depois me arrepender delas? Não é, Kelma? Mesmo, é isso mesmo, Max. O poder do agora, né? A gente aproveitar o aqui e o agora, né? Para melhorar e construir o nosso futuro. Muito bom. Então, gente, pensemos nisso. Será que nós estamos utilizando as horas ou estamos desperdiçando ociosamente? Pensemos nisso, porque disso dependerá o nosso destino futuro. Muita paz a todas, muita paz a todos, e vamos então à nossa prece, e depois passaremos a palavra para a Kelma, porque a Kelma trará para nós aí uma oportunidade de aquisições de livros. Então vamos todos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores pela bênção do momento presente, por essas horas que são me concedidas repetidas vezes. Cada manhã que Deus nos concede é uma página em branco que podemos escrever os nossos destinos futuros. Por isso te rogamos, Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus e benfeitores espirituais, ajuda-nos a não desperdiçar, a não desprezar os momentos presentes, que são ricos de oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa regeneração. Senhor Jesus, ampara-nos para que as horas sejam utilizadas em construções edificantes, elevadas, espiritualizadas. E possamos, Mestre Senhor Jesus, aprender contigo, a trabalhar sempre, a servir sempre, e não ser servido, e não objetar a qualquer operação de trabalho que a vida nos confie. Ajuda-nos, Senhor, a suportar as provas difíceis que eventualmente tenhamos que passar por necessidade de nossa regeneração. Mas, Senhor, ajuda-nos, sobretudo, a fazer a vontade do nosso Pai, como Tu fizeste, amando-nos uns aos outros. Que assim seja. Kelma, é contigo.
Então, vou pedir para o Francisco colocar aí o QR Code, né, da nossa biblioteca, da nossa livraria física da FEB aqui em Brasília. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp para receber mensalmente as promoções da livraria física, é só direcionar a câmera do celular para esse QR Code. E também, se você visitar a FEB, você pode entrar lá na livraria e pedir para ser incluído no grupo do WhatsApp, e você vai receber mensalmente os livros que estão em promoção. Tá aí o recadinho para você que está aqui em Brasília, mas você também pode visitar a livraria virtual da FEB na internet, é só procurar lá, tá bom, gente? Editora FEB. E a gente tem esse livro aqui, que está com 30% de desconto na nossa livraria física lá na FEB. Adquiram, é muito bom. Vamos chamar os nossos amigos que estão nos bastidores para nos despedir. Boa sexta-feira para todos. Bom dia a todos, muita paz. Bom dia a todos, muita paz. Muita paz, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com a outra equipe.